Boa noite, tudo bem? Aqui é o Everaldo, do canal Mestre Everaldo. Feliz 2026 a todos. Dei uma diminuída com os vídeos, porque da minha parte eu sinto que eu já falei quase tudo que eu tinha para falar, né? É engraçada essa sensação que eu tenho, porque às vezes eu converso com cinco pessoas diferentes, cada uma conversa um assunto, e aí eu já me sinto exaurido, sentindo que eu já falei tudo que tinha para falar. Então, por mais que nem todo mundo tenha ouvido tudo que eu tenho para falar, eu meio que perco a vontade de falar. Eu vou mostrar rapidamente aqui uma apresentação PDF. Ele não está bonito porque eu não estou com todas as dependências instaladas, mas que eu fiz essa apresentação acho que foi em 4 ou 5 de maio de 2012, quando eu entrei como professor temporário na UTFPR. Então isso foi há muitas eras atrás, tá? O mundo era totalmente diferente. E, e eu fui convidado a apresentar sobre algum tema e eu falei sobre desenvolvimento web. Eu só quero mostrar rapidamente assim que naquela época que se falava sobre startups e como cresceria a web, tinha essa empresa que é a Diaspora, que estava fazendo um projeto para concorrer com o Facebook. Naquela época ainda se usava, era uma novidade você ter um PaaS, né, uma plataforma as a service como o Heroku, estava surgindo o HTML5, então só estou dando um contexto para vocês. E aí se falava muito que para escalar uma aplicação web, o banco de dados tradicional não era bem a ferramenta certa, e tinha, por exemplo, o MongoDB, que é um banco não NoSQL, not only SQL, né? E que entre umas características deles é usar muito JSON, só que você vê como que o mundo evolui diferente, né? Que o próprio Postgres evoluiu para absorver o JSON e guardar JSON dentro deles mesmos. Então isso daqui, só para dar um contexto para vocês, é porque eu queria dizer para vocês assim que há muito tempo atrás eu sempre me pego questionando assim, puxa, você tem uma associação entre em Rails e modelos. Você tem, por exemplo, um para um, tipo, uma conta tem um perfil, ou um para N. Uma conta tem várias fotos, ou M para N, né? Várias contas têm várias fotos, uma tabela associativa. E aí, já faz uns 10 anos que eu fico me perguntando assim, puxa, hoje em dia evoluiu tanto que a gente cria várias tabelas separadas, né? Às vezes não seria melhor colocar tudo numa única tabela e fazer todas as associações numa tabela, usar polimórfico? Essa é uma ideia que eu quero explorar um dia, não é um vídeo de hoje, mas só para dizer que essas são as coisas que se passam na minha cabeça, né? Que eu fico me perguntando por que a gente cria uma tabela para cada associação se eu poderia ter um único tabelão lá e colocar tudo em JSON. Então, para ficar a reflexão. Aí tava vendo esses dias, tava comentando bastante essa declaração do um dos criadores do jogo Doom, né? Ele tava reclamando que hoje o software usa muita memória e antigamente você conseguia usar melhor o hardware, era otimizado, então você não precisava ter que ficar. Que nem hoje você abre uma aba do WhatsApp web e ela pode jogar 500 MB, 1 GB de memória, que é meio que um desperdício, né? Faz uma aplicação bem simples lá de Node em Electron, vai lá 500 MB, 1 GB. Então existe essa crítica, e eu estou mostrando essa crítica porque é uma crítica muito válida, né? Tem muito desperdício, mas ao mesmo tempo eu quero fazer o claim contrário, né? Dizer assim, puxa, a gente tem tantos recursos, é, as ferramentas são tão otimizadas, por que não às vezes fazer uma lambança dessa de como você ter só uma tabela para todas as associações da sua aplicação e que ela seja polimórfica? Então vamos agora para o que nós vamos discutir hoje, né? Porque como eu gosto de discutir ideias, que eu falo para vocês, e com as IAs eu tenho conseguido explorar melhor. Hoje eu pedi para duas IAs, o Cloud e o Codex, fazer um relatório, só que infelizmente eu dei uma bronca no Cloud, ele leu o relatório do Codex para fazer o dele. Aí depois ele argumenta que na verdade aquela é decisão técnica, esse é aquilo mesmo, mas a gente tem uma contaminação. Basicamente o que eu quero discutir com vocês é o seguinte, né, nós temos uma coisa muito comum em sistemas que são taxonomias, assim, são classificações. Taxonomia vem lá, pelo menos que eu sei lá da biologia, né? Reino, classe, filo, ordem, família, espécie, assim. Então você tem uma hierarquia de coisas que, que estão organizadas de forma hierárquica. Acho que no Drupal ou no Joomla tinha esse termo taxonomia e tal, que são CMS, né? Gerenciadores de conteúdo. E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu estou desenvolvendo uma aplicação
e tem bastante taxonomia ali. Por exemplo, você tem uma categoria e uma subcategoria. E você também tem a de municípios do IBGE. No caso do IBGE tem duas, tem a antiga e a nova, de 2017, a antiga 1990. Como que o Brasil se organiza em regiões, sub-regiões, micro-região, macro-região, região imediata. Nós já vamos chegar lá. Mas basicamente assim, eu tô com umas 11 tabelas no código. E aí falei assim, vou aproveitar para conversar com o IA para ver, discutir uma ideia muito antiga que eu já tive uns 5 anos atrás, de fazer um sistema de tags polimórfico que serve para tudo. Então a categoria seria uma tag, a subcategoria uma tag, o município uma tag, a UF uma tag. Aí você pode oferecer uma aplicação para o usuário que ele pode usar tags do sistema ou criar tags próprias e tudo está na mesma tabela e tentar fazer isso de forma diferente. Então eu questionei a IA, ela basicamente me disse assim, olha, se você for fazer filtros, tente evitar o JSON, né? Mas pode usar se quiser, né? Então vamos começar pelo relatório do Codex, que é mais curto, e aí eu vou explicando para vocês, depois nós vamos para o do Cloud, que ele fez na nível mais técnico implementação. Eu gerei esse relatório em Markdown, converti com, acho que PandaDocs, alguma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, para HTML, então nós vamos discutir o tema aqui. Então ele vai falar assim, o relatório que ele fez de taxonomia e sistema de tags, né? Ele vai explicar o contexto atual e vai propor as tabelas. Então vamos lá, vocês vão ver que é bem diferente o jeito que o Codex, que é o ChatGPT, propôs, e o Cloud. O Cloud foi bem pragmático. Então não vou ler tudo, mas eu vou explicando para vocês. Basicamente aqui ele diz o seguinte, que eu tenho várias taxonomias, né? Categoria e subcategoria, e as regiões, como eu falei para vocês. O que fica meio fora é as coordenadas geográficas, que eu peguei e fiz uma tabela desnormalizada, que junta tudo para pegar as coordenadas das cidades. Usando o geocode do Google, que quem viu um vídeo meu viu que eu gastei esses dias R$150 porque eu usei demais o geocode num outro sistema. Mas isso aqui não tem muito a ver com a taxonomia. Aí ele está explicando que eu falei para ele assim que eu queria uma estrutura meio de árvore. E ele detectou um problema. Ele detectou que o município viraria um grafo porque ele pertence a duas taxonomias, a antiga e a nova do IBGE. E eu não sabia disso. Eu também tinha dito uma coisa interessante assim para ele. Olha, eu quero poder fazer referência cruzada. Se, por exemplo, se eu tivesse uma tag chamada Fórmula 1, eu queria que ela se relacionasse com a tag São Paulo e com a tag Fórmula 1, que estou dizendo a tag Fórmula 1 Interlagos, né? E eu também queria usar as taxonomias para fazer cálculos e filtros. Por exemplo, faixa de preço. Então, se eu tivesse uma tag 100 a 200, ou a partir de 200, eu queria que essa tag tivesse associada a uma lógica no banco, tipo, maior ou igual a 200, menor ou igual a 500, sei lá. Aí ele vai estar explicando, né, que eu tenho que ter a raiz, também a taxonomia, os filtros, tudo em relação ao que eu tinha pedido. E ele começa a propor um modelo de dados. Então, basicamente, se eu vou misturar tudo numa tabela só, ele tem que ter uma coluna type, mas geralmente type é a palavra reservada, então ele chamou de kind ou namespace. Isso aqui seria o tipo do que eu quero armazenar, e eu armazenaria a tabela tags. O slug seria tipo para tirar acento, essas coisas para fazer a query, pode ser o que mostra para o usuário, a hashtag, né? O name também você pode usar esse nome, que tem acentos, espaços. Aí eu pedi para ele uma posição numérica. Se eu quisesse, por exemplo, listar as UFs, eu tenho um monte de tags de UFs, mas eu quero que o Acre apareça primeiro que o Paraná, por exemplo. O pai, se eu quiser assim, por Curitiba, o pai é Paraná. Então, para fazer a taxonomia em si. A raiz é para você não ter que ficar andando nível por nível, que eles chamam Common Table Expression, CTE. Eu já tenho um link direto para a raiz da árvore. A profundidade é a mesma coisa, para saber quanto que eu estou profundo na taxonomia. Por exemplo, pegar um bairro, Batel, Curitiba, várias regiões, região de Curitiba, região Paraná, região Sul. Aí eu saber a profundidade sem ter que caminhar. Aí o path, isso daqui, eu acho que o Cláudio não fala muito. Se eu quiser guardar o caminho completo da taxonomia, né? Isso pode ser para otimizar buscas, até comparar.
E aqui eu falei para ele que eu queria guardar mais dados, ele falou, então pode chamar de metadados, guarda o JSON. E se você tiver um ID externo, como no IBGE, porque eu tenho meu ID no banco interno, que pode ser criado diferente de acordo com a migração, e o ID externo, e as timestamps normais. Aí ele explica o que eu falei para vocês do tipo, e aí ele vai dizer esse conceito aqui de closure table, que é a hierarquia recursiva. Esse é pai desse, que é pai desse, que é o CTE, que é o Common Table Expression que tem que fazer, né? Então por isso que guarda o pai. Aí o PF materializado, como eu falei, se quiser consultar por prefixo, né? Existem uns tipos de índices, chama L3, que é próprio para isso. E aí ele explica que se você quisesse ter melhor performance, você teria que criar esse tag closures aqui. Vocês vão ver que o Cloud aborda um pouco diferente. Mas isso aqui é o que ele está falando, que tem o ancestral imediato, o descendente, a profundidade. Aí você poderia ter uma outra tabela para relacionar as tags, que é o exemplo que eu dei de Fórmula 1 Interlagos com Fórmula 1 e com São Paulo e com que para se relacionar. Poderia até dar um peso para a relação, né, se é bidirecional ou não, o Cláudio vai falar isso. Aí ele fala para evitar o JSON. Deixa eu ver se fica mais confortável se eu der o zoom aqui. Talvez fique mais confortável assim para vocês. Só tem que ficar olhando aqui se está pegando certo. Aí ele está dizendo se eu quiser guardar os metadados, como a unidade, a precisão. Então isso daqui é interessante porque você pode atrelar esse sistema a filtros da interface. Você pode até construir a interface a partir dos metadados. Eu lembro que o pessoal fazia muito isso com MongoDB, né? Eu vi alguns protótipos, assim, explorando ideias, que você poderia fazer formulários dinâmicos, que você guardava o dado e você tinha um metadado que ensinava a construir, por exemplo, aquele formulário que ia capturar aquele dado. Aí uma tabela que ele sugere, que é taggings, né? Porque você fazer a associação, você dizer assim, um usuário tem categoria, tem subcategoria, ou tem a tal cidade. Aí a tabela polimórfica aqui, que no Rails você usa underline type e underline id, com isso você faz uma associação polimórfica, que é, por exemplo, assim, um anexo. Eu tenho imagens, aí eu digo assim, uma pessoa tem várias imagens, mas também uma empresa tem várias imagens. São duas entidades diferentes, mas elas têm a mesma associação. E aí, então você vê que o Rails não é um SQL purista, ele é bem pragmático e ele usa essa tabela de tipo aqui para fazer a associação. Por isso que eu digo que eu sou advogado ou advogo, né? Não sou advogado, eu advogo a ideia, eu defendo a ideia de que a gente cria um sistema que tenha uma única tabela para todas as associações, porque você pode criar uma coluna que você diz se ela é 1 para 1 para N ou M para N. Não muda muito, né? Porque a associação 1 para 1, se você quiser, você não precisa nem ter uma tabela, você pode embutir. Senão você vai ter uma tabela com uma chave. A 1 para N você vai ter uma chave primária e a M para N você vai ter duas chaves, uma chave estrangeira, desculpa, e o M para N duas chaves estrangeiras, que é a join table, que ela pode ter atributos ou não. Isso aqui é mais fácil falado do que mostrar, né? Mas ignorem se não couber ideia. Quem está programando sente ali, né? Tipo, se eu fizer uma tabela de agendamento, o paciente ele agenda com o médico. E aí essa join table pode ter atributos, né? Porque aí ela vira um modelo. Ela pode ter, tipo, a data do agendamento, por exemplo. Ou se é plano de saúde, se é privado. Mas vamos voltar para esse sistema de tags. Aí ele fala onde ele recomenda criar índice, né? Então a tabela que ele recomenda a criação de tag, essa de tag closure, que é para fazer o nível de ancestral e descendente, navegar sobre taxonomia, né? A tabela de relações, que é uma tag relacionada com a outra, e a tabela de taggings, que é as coisas que têm tags, né? Porque eu acho que o sistema de tags é fundamental para uma aplicação moderna hoje em dia. E isso fica mais natural com um sistema como o MongoDB, mas acho que a gente pode trazer isso para o SQL. E que nem a gente falei assim, a proposta desse vídeo é propor um sistema de tags para substituir taxonomia, você não ter que ter lá as 11 tabelas de categoria, subcategoria, município, F, micro-região, macro-região, por aí vai. Só para recapitular. Aí está explicando como faz as buscas, né, por índice. Em bancos é fundamental ter índice para
para não ter que fazer um table scan completo, né? Então é como se você estivesse criando mini tabelas ali dentro. Aí no vídeo do Cloud, na parte do Cloud, eu vou falar sobre views materializadas. E aí ele fala para tomar cuidado aqui, bem interessante, porque o IBGE é um município, ele pertence a duas taxonomias, e isso criaria um grafo, não uma árvore, né? E daria problema. E tomar cuidado que em diferentes contextos, né? Por exemplo, São Paulo pode ser uma tag de município, mas também pode significar em outros contextos também São Paulo, por exemplo, o estado, né? E aí manter ID externos com a atualização, e aí ele explicando os operadores para fazer consulta em SQL, mas dizendo que não é muito bom porque não é muito performático. E achei interessante porque, assim, você vê, foi um relatório bem conciso. Aí eu pedi para ele produzir um glossário porque ele falou termos que eu não entendia. Eu não lembrava o que era o CTE, o Common Table Expression. Quando você faz uma tabela temporária numa query, né? E aí a tabela de fechamento, eu não conhecia esse termo técnico, mas ele fala que é uma tabela auxiliar, que guarda a ancestralidade. A lista de adjacência eu conheço, que é o que a gente faz para fazer uma árvore. Aí esse caminho materializado também não conhecia. O GIN eu não conhecia, que é um tipo de índice do post genérico, nem esse GIST aqui. E aí esse L3 também não conhecia. Então eu pedi para ele fazer um glossário para mim e pedi para ele criar mais um arquivo que foi esse daqui, tipos de metadados, que eu já não lembro mais. Aí eu pedi para ele assim, tá, então vamos supor que eu quero armazenar várias coisas. Eu falei, uma URL, um hash, um array, um arquivo. Como que eu faria isso, né? Aí ele fala para criar uma tabela a mais. Então, assim, se eu quisesse ter uma tag que fosse de 100 a 200, ou que fosse um booleano, ou tipo, disponível em janeiro. Ele tá dando uns exemplos depois, o Cloud. Black Friday, por exemplo, uma promoção, Black Friday. Aí essa tag, ela vale num determinado dia, um valor. Aí até perguntei, poderia então generalizar e guardar tudo? Aí ele falou, não é melhor guardar a imagem, essas coisas, guarde no próprio usuário. Mas ele dá um exemplo de como que eu faria isso, né? Eu teria que criar essas colunas. Se eu quisesse criar tudo na mesma tabela, ou uma tabela só das tag values, que ele chama. E ele dá um exemplo como que eu faria as queries, porque eu estava querendo explorar a ideia, né? Falei, como que eu faço para guardar um array, uma data, um intervalo de datas? E fazer essas queries, porque imagina assim, um cliente está fazendo uma promoção, ela vale por determinados dias, ou só um determinado valor, e para usar isso num sistema de busca, né? Lembrando que é para isso que serve a taxonomia, para não deixar tudo bagunçado, você classificar. Enfim, veja que o relatório não foi ruim, mas o do Cloud é melhor. E aí vamos ver um pouco do Cloud. O Cloud vai chegar mais para o código e é contaminado porque ele analisou primeiro o do Codex, tá? Aí ele vai explicar, ele explica que tem esse perigo aqui nos municípios, porque eu estou armazenando a região, que é norte, sul, centro-oeste, aí tem as UFs, aí tem esse mesorregiões, porque eu baixei uma base de dados do IBGE, aí micro-regiões e municípios. Só que eu também tenho regiões imediatas e regiões intermediárias, que eu descobri por causa do Cloud, que o IBGE usa isso desde 2017, é um novo. Em vez de usar mesorregião e micro-região, eles usam região intermediária e região imediata. Que tem uns números diferentes aqui, mas os municípios são os mesmos. E isso daria problema, porque o município teria dois pais. Ele tem esse pai e esse pai. E numa árvore você pode ter só um pai e vários filhos, né? Aí ele está explicando as coordenadas, que é desnormalizada, que eu usei para economizar espaço, para tentar achar, sei lá, apesar que é difícil, é uma coordenada de um endereço qualquer, né, que seria, aqui eu estou só a nível de município, mas depois eu desceria para até um endereço qualquer, adicionar uma ideia a mais, e aí eu saber qual é a região, a mesma região, porque eu posso fazer uma filtragem. Então, se eu passo o endereço do cara, ele mora, sei lá, no Batel, eu sei que ele está em Curitiba, que ele está na região sul, que ele está no Paraná, tudo ao mesmo tempo comunica a tabela. Foi por isso que eu criei essa tabela desnormalizada de propósito. Aí tem umas tabelas de status, que é tipo se o cliente, o lead é novo, validado, arquivado, que não tem muito a ver com as tags, mas ele já colocou no meio aqui e falei, faz sentido, né? Seria uma tag flat, porque ela não tem subnível.
um usuário ativo, ele só é ativo, por exemplo, não é uma, não é uma hierarquia de tipos. Aí ele está explicando como que se você caminha, né, e aí diz, opa, tem uma hierarquia paralela que ó, o município você chega por dois caminhos diferentes e isso dá problema. E eu pedi para ele fazer um relatório consertando isso. Aí ele está explicando aqui que tem uma certa rigidez aqui, né? Se você, por exemplo, se eu quisesse adicionar bairros, né? Aí eu teria que eu posso fazer isso sem criar novas tabelas ou colunas com tags. No modelo atual eu não tenho como fazer, mas poderia fazer. Essa parte de normalização podem ignorar um pouco, porque tem a ver ali com o geográfico. Aí ele está dizendo assim, ó, como vai ter isso de registro na tabela? Não tem problema. O Postgres consegue registrar uma tabela com 10 mil linhas, é uma coisa normal, né? Aí ele está dizendo assim que atualmente tá bom, só que é difícil criar nova taxonomia, tem que ficar criando tabela. Eu já tenho 11 tabelas. E com isso daí tem que precisar de umas 4 e é bem flexível, né? Então faz muitos anos que eu pensava nesse sistema de tags, conseguiria fazer sozinho, mas aí eu pedi para a IA me explicar como funciona, né? Aí aqui ele propõe a arquitetura. Então ele diz que é um sistema de árvores, né? Eu posso ter esse grafo via as relações, quer dizer, uma tag relaciona com a outra. Eu vou mostrar para vocês. Os metadados para colocar mais informações, tipo um ícone, por exemplo, se quiser colocar a bandeira do Paraná, um exemplo, ou o ícone de uma categoria. E a performance previsível, né? Com closures. E no Rails vai funcionar para fazer as queries, porque fazer query em JSON é meio específico do Postgres. Aí aqui ele está explicando que tem a tag, o fechamento, as relações e os taggings, que é para fazer as associações. Aí, infelizmente, aqui não tá, achei que estava elegível, mas não está tão elegível. Ele... Deixa eu me tirar daqui desse canto, só um momento. Opa, pera aí. Eu tenho que mover minha imagem e o background. Pronto, eu me tirei do cantinho ali. Só que retirou o zoom. Vamos voltar ao zoom. Ele está dizendo o código aqui, né? E dando os exemplos. Então, o kind, que eu falei, é o tipo, né? Das tags. Então tem o ID, aí o tipo, o name, o slug, e o nome que vai mostrar no HTML. O slug pode mostrar em URL, hashtags. Aí tem o pi, a raiz, igual eu tinha mostrado, porque ele roubou do GPT esse modelo aqui, né? O caminho, materializado, a posição, que é como eu falei, a ordem de exibição, um ID externo, se for um valor importado de outra base de dados, qual a fonte, isso aqui é opcional, se eu quiser não preciso ter. Aí se eu quisesse ter aquelas tabelas de dados aqui, mas eu posso ter uma tabela separada, acho que ele vai falar sobre isso. Posso dizer, guardar um valor numérico, um range, que isso aqui eu estaria dizendo, por exemplo, pego um produto, cadastro uma camiseta, aí eu ponho tags na camiseta, aí eu digo assim, ela é de algodão, o preço dela ela é barato. Aí eu digo que o barato quando o preço é menor que R$19, por exemplo. Entendeu? Então, com o sistema de tags, seria um bom exemplo esse. Estou vendendo um produto, aí coloco lá, é um restaurante, por exemplo, o sistema. Aí coloco um hambúrguer, aí eu coloco uma tag vegano. Então tá dizendo que aquele hambúrguer não tem leite, não tem carne, nem nada. Entendeu? Essa é a importância do sistema de tags, para fazer taxonomias. Aí eu também posso colocar um suco de limão e dizer que o suco de limão é vegano também. Aí se a pessoa quer buscar um alimento, ela digita quero buscar por alimentos veganos. Aí eu faço a busca, eu consigo retornar o hambúrguer e o suco de limão mais facilmente com as tags, entendeu? Esse é um dos motivos. A tag dá uma flexibilidade enorme para buscas, se não ficou claro, porque eu estou falando aqui para programadores, mas às vezes a pessoa nunca parou para pensar num problema desse. Talvez tenha mais coisas que eu nem tenha pensado, né? Ela é agradável visualmente, ela classifica facilmente, só que a gente está mais acostumado a pensar em tags quando se fala num banco como um Elasticsearch ou um MongoDB. Aqui eu estou falando como que a gente faria tags aqui num Postgres e num Ruby on Rails, né? Se eu quisesse guardar os metadados juntos, aí ele vai falar aqui muito de índice, eu vou pular um pouco, mas esses índices são para performance, tá? Se uma hora você precisar fazer, você me pede esse relatório.
Aí aqui as closures, que eu ainda não entendi tanto porque precisa, mas ele está guardando para facilitar a consulta. Ele está fazendo todas as relações de descendência. É como se fosse uma repetição daqui. Porque eu conseguiria fazer com um CTE, então Common Table Expression, só usando Parent ID, Root ID. Aqui tem a profundidade, que é o nível da árvore, como se fosse o andar. Presidente, vice-presidente, diretor, estagiário, sei lá, estagiário é o último, né? Mas enfim, aí ele sugere criar essa tabela, aí ele sugere criar a tabela de relações, uma tag se relaciona com a outra, ele dá um exemplo, ó, pode ser um sinônimo, então você pode ter lá, em Curitiba, salsicha eles chamam de vina, então se alguém põe a tag salsicha, pode dizer que assim, salsicha é relacionada com vina, ou bolacha relacionada com biscoito, por exemplo, ou pode ser tipo, veja mais, né, paralelo, relacionado, ele dá uns exemplos aqui, que aí você diz assim, essa tag tem relação com a outra. A gente pode imaginar, tem tantos exemplos assim, né? Mas pode dizer tipo um fabricante, fala assim, um iPhone, ele se relaciona com um MacBook, porque ambos são fabricados pela Apple, por exemplo. Ou essa roupa é de inverno, né? Se relaciona com uma roupa de estação de inverno. Tem tantos exemplos, né? Aí a taggings, como eu falei, a tabela polimórfica. Ele está explicando que ele está fazendo uma análise aqui, né? Então dizendo assim, a categoria, ela não é muito profunda, porque geralmente você usa categoria e subcategoria. Raramente você querer colocar categoria, subcategoria, subcategoria, mas você pode fazer, né? Então ele fala de 1 a 3. Aí aqui região, essas coisas tem menos profundidade, ó. Só o município, que é nível 6, porque ele tem vários níveis. Aí ele fala das hierarquias paralelas, que é o que o GPT tinha falado. Aí ele propõe como solução você relacionar uma tag com a outra. Que um município de uma microrregião se relaciona com o município da região imediata, que é o equivalente no caminho. Né? Que aí você... Só que ele propõe esse daqui, acho. Ele fala para usar a opção B. Um registro só. Isso daqui seria uma repetição. Você criaria dois tipos. Um município dizendo que ele faz parte da microrregião e um município dizendo que faz da imediata. É para você deduplicar, você não pode ter um grafo. Aqui eles falam, não, é melhor ter só um registro e você cria um tag relations aqui, dizendo que esse município se relaciona com a microrregião, mas o pai dele é a região imediata. Então ele resolveu o problema do IBGE. Eu até peço para ele fazer um relatório separado, mas ele já tinha resolvido. Aí ele explica que nos metadados eu posso guardar a cor, o ícone de uma categoria, que ele não vai ser usado na busca mesmo. Posso guardar latitude e longitude, ou as faixas de preço, qual que é a moeda, a exibição. Veja que são dados que vão ser usados no HTML. E eu posso ter tags bem livres aleatórias, tipo, sei lá, isso aqui é uma tag do Carnaval 2026. Aí ela tem uma data de expiração e tal. Aí tá explicando que só vai ter uns 10.000 registros e que ele tá copiando aqui o ChatGPT, né? Que facilmente o Postgres lida com isso. Mas tem umas coisas mais legais. Aqui eu nem li muito, mas é a complexidade da query, né? Com o índice fica mais fácil. A N, lembrando que é o tamanho da tabela, o D é a profundidade, né? N é quantos registros tem no total. O D é a profundidade vai ser só naquele tipo. E aí como que mexe com o closure, então quando eu adiciono uma tag, eu tenho que adicionar no closure, mas isso é fácil no Rails. Aí ele fala que eu posso usar essa L-tree, que é um pouco diferente, para fazer paths hierárquicos, por exemplo, categoria, ponto serviço, ponto limpeza. Eu não vejo necessidade agora, mas parece uma ideia muito interessante. Ele explica os prós e os contras. Acho que ele não vai conseguir abrir, tem que voltar. E aqui, aí ele vai explicar as queries, né, como que mexe no Ruby on Rails, isso aqui, como que seriam as tags SQL, e como seriam os modelos Rails, por exemplo, um modelo geral tag, aí como que eu criaria os métodos, né, eu vou passar bem rápido para ir para as partes mais interessantes, tá? E aí separando os tipos, as faixas de preço, se eu tivesse aquelas colunas, mas dá para fazer uma tabela separada que ele chama de tag values, num outro relatório. Aí que a parte polimórfica que eu falei, por isso que me inspirou aquela ideia de um tabelão único para todas as associações, porque a gente já usa polimorfismo mesmo. Aí eu posso ter aqui, ó, esse aqui é a associação polimórfica, ó, tem muitos tags, né?
tem muitas tags através do taggings. Esse é o polimórfico e esse é uma associação has-been true, que chama. E é que assim, um tem muitos e muitos tem muitos, então você pula ele, assim. É mais fácil falar do que explicar, né? Mas uma hora, se me chama para um café, eu te explico com calma. E aí fala os descendentes, né? O que é o descendente? Se você está no Paraná, eu quero saber todos os municípios do Paraná, por exemplo. Estou em Curitiba, todos os bairros de Curitiba. Apesar que o IBGE não fornece bairros. São os municípios que são responsáveis pelos bairros. Aí dá um exemplo de query geográfica, contagem de tags, aí as relações, tipo Fórmula 1, que eu falei para vocês, aí bidirecional, né? Se Fórmula 1 relaciona com Interlagos, então São Paulo também tem tag de Fórmula 1, por exemplo. Se for bidirecional, se não for, só o Interlagos tem São Paulo. Aí ele explica como fazer isso, como performance das tags, índices. Arel é a biblioteca do Ruby de fazer as consultas. Que eu não queria aumentar, já está meia hora, né? Esse assunto complicado, não queria me estender muito. Apesar que é um assunto bem interessante para quem gosta. Aí explicando que em JSON versus colunas tipadas, para você tomar cuidado, não usar JSON quando tiver que ter índice, essas coisas, porque ele não é muito bom. Se o valor muda frequentemente, difícil ficar atualizando e tal, tal, tal. Aí vamos ver que muitas coisas eu já falei, porque ele fez baseado no relatório do GPT, né? Está explicando o caso de tags relacionadas, está dizendo, ó, não use JSON para tags relacionadas. Ele fala assim, porque não tem integridade referencial. Se eu deletar essa tag aqui, é difícil entrar lá no JSON para atualizar. Fica muito caro atualizar uma tabela com 10 mil registros, se eu entrar em 10 mil JSONs. Aí posso usar JSON binário, e tem esse DIN aqui que são índices próprios para JSON. Aí no Active Record, como que eu acesso o JSON. E isso aqui acho que a gente pode considerar exaurido já, né? Aí tá falando de coexistência, eu vou pular essa parte que ele tá dizendo assim, o sistema novo e o antigo existirem, mas eu queria fazer só um estudo de caso. Eu vou aqui para a parte de views para encerrar o vídeo, porque o problema dos dois municípios, eu já falei a resposta, né? Que a resposta é usar a tag relacionada. E vamos só olhar por cima a conclusão. Ele está dizendo que é possível, porque ele está analisando o sistema que eu tenho. Ele está dizendo que é possível migrar, se eu quisesse migrar, o que eu tenho que fazer. Mas o mais interessante aqui é que eu fiz uma pergunta para ele, duas, que é criar views. Aí ele sugeriu views materializadas, que é uma ideia que eu já não lembrava mais, ele me explicou por quê. E o usuário poder criar tags. Tags de sistema versus do usuário. Aí ele explica como que eu posso aprovar as tags, fazer moderação, que eu posso pegar uma tag e achar tags relacionadas a ela, né? Vamos ver aqui. Por que eu peço para ele para criar views? Porque se eu ter só um modelo chamado tag, eu tenho que ficar toda hora passando kind ou criar um escopo. Mas com uma view eu posso ter o modo município, que ele já vai estar filtrando. Aí ele diz a diferença da view para view materializada é que a view é a mesma query, vai estar fazendo a todo momento. E a view materializada ele vai copiar aqueles arquivos e vai manter uma cópia, então é mais rápido. Tem uma hora que ele fala os milissegundos. Só que na view simples eu posso fazer um insert e um update com algumas restrições. Na view materializada eu tenho que tomar cuidado. Alguns dados são bem fixos. Categoria, por exemplo, não fica mudando toda hora. E município vai mudar uma vez por ano, não é sempre que cria algum novo. Então eu posso usar. Mas quando eu fizer uma inserção de um dado novo, eu tenho que dar um refresh na view materializada. Senão ela está com cache das informações antigas. Aí ele explica como criar uma view, se eu quiser, né? Se eu posso mostrar mais o código Rails, que é mais produtivo. Então lembrando que ele vai focar muito em índice, os diversos tipos de índice. O índice ocupa espaço, mas ele te dá performance na consulta. Um dos maiores erros em usar bancos de dados relacionais é você não ter índice ou ter um índice errado. Ou índices demais e tal. Então o índice é importante. Aí está explicando como faz o refresh. Uma época eu trabalhei muito com Oracle, né? Postgres eu não sei muito bem, mas era parecido esses comandos. Aí ele está explicando que eu posso ter uma rake task, que uma vez por dia eu dou um refresh nas views materializadas.
Porque você não pode esquecer de atualizar quando você muda, né? Mas eu poderia criar no próprio model, né? Eu posso mandar criar a view materializada aqui. Aí eu posso ter meus models específicos de volta. Então, você veja, eu tenho meu model município, região, tudo. Só que eu só tenho uma tabela. Só tenho a tabela tags. Aí aqui tem a table name regiões, porque ele criou a view materializada regiões. E eu posso ter a chave primária e tudo, mas eu ponho esse segredo aqui, ó. Eu digo que é esse concern read only model que ele criou aqui, que é um Active Support Concern, e que você tem que ter esse método read only true no Rails para você poder ter models com views. É um recurso poderoso e pouco usado. Aí está dizendo qual é o nome da tabela, chave primária e tal. Então tem modo de região, de UF, de município, como se fosse um sistema normal, mas no fundo ele é uma tag. Ó. E se você quiser acessar a tag original, você pode ter esse método tag aqui, que dá um find de ID, aí retorna o model tag, né? Então ele está fazendo uma conversão, se você quiser usar o tipo. Aí os scopes, para procurar, tipo, então assim, estou no município, vou procurar ele por UF ou por nome, dito aqui, sei lá, Curitiba, retorna Curitiba, curitibanos. E município completo, isso aqui seria um outro model que ele está propondo, que tem tudo aqui, ó, todas as regiões, ó. O município normal só tem a UF, o outro tem todas as regiões. Isso aqui é bom para você fazer busca, né? Você fazer um match e fala assim, fulano mora no município X, o outro mora no município Y, mas se eles pertencem à mesma região intermediária, então eu faço um match de todos que tem isso daí. Aí a categoria, que é mais estável, né? Aí aqui no caso eu posso procurar uma categoria pai, uma categoria filha, que é subcategorias, mas a classe é a mesma. Isso aqui é uma relação tipo árvore, né? E aí posso pegá-las ordenadas pela posição, posso procurar a raiz, né? Que é aquele root que a gente fala antes. Aí aqui as tags com Arial, né? Não está em Arial, isso aqui é Active Record mesmo. As views, as queries geográficas, então posso procurar os municípios numa micro-região e tal. Aí está explicando as views. Aí ele recomenda delegar para tag. Vamos ver isso aqui que eu não lembro. Categorias. Então está dizendo na hora de criar, porque é um view, criar na view é meio embaçado. Então ele fala, então joga para classe tag, né? Aí você só faz aqui, ó, kind categorias, tá tudo certo. Você transforma o nome, o slug, o resto tá tudo certo para os atributos. E aí aqui retorna via view. Então ele cria pela tag, pega o ID da tag e retorna via view. As IAs são bem criativas aqui. Para atualizar a mesma coisa também. Pega para um update e para destruir também. Então veja que ele está fazendo uma interceptação aqui. É bem interessante que esses pequenos detalhes a gente esquece. Por isso que é legal da IA. Ela te mostra detalhes que você não tinha pensado. Você pode fazer cegamente, vai funcionar, mas uma hora você vai falar, e agora, como que eu faço isso? E ela já pensou em tudo. O que é a diferença da view materializada para view? A view, uma query normal, pode levar de 15 a 30 milissegundos, segundo a IA, dependendo do índice. Mas se for uma view materializada, ela é 2 a 5 milissegundos. Então aqui ela é 7 a 6 vezes mais rápida. Assim. E 7 vezes mais rápido. Ou 6 vezes mais rápido. Aí está explicando que se eu quisesse fazer uma query de município completo sem a view, seria 50 a 100 milissegundos. Mas com a view materializada, só 1 milissegundo. Porque você gasta mais espaço em disco fazendo uma cópia, mas aquela cópia é meio estável. Se você parar para pensar, 5 mil municípios. Se fosse 1 KB cada registro, seria 5 MB na memória, mas não é nem 1 KB. Ali, como o banco deve guardar otimizado, vamos supor que seja... Até porque vai ser super otimizado, porque tem muita chave que vai ser repetida, mas vamos supor que fosse 100 bytes. Ó, se fosse 100 bytes, porque 1 megabyte não, na verdade, assim, 1 KB é 1024 bytes, então seria 10 vezes menos, seria 500 KB na memória. Como é super otimizado ali, talvez isso não ocupe 100 KB da memória RAM. Então, não tem muito espaço. É um desperdício, como o criador do Doom ali fala,
Mas o que é 100 KB na memória? Você pega uma máquina ali que tem 1 GB, 2 GB, 100 KB não é nada, assim, né? Então isso daqui, que nem eu falei assim, isso daqui é mais um capricho meu, né? É mais uma ideia de eu pensar assim, como que eu faço no Postgres uma coisa legal como um sistema de tags? Porque um MongoDB seria mais apropriado para isso, mas se eu quero fazer no Postgres, como que eu faria? Foi uma pesquisa, né? Já que o canal é Mestre Everaldo, eu faço essas pesquisas malucas, às vezes eu implemento ou não, e a gente tem que ver no mundo real. Pode ser que daqui a um ano eu faça um vídeo dizendo assim, vixe, eu fiz esse sistema, ele ficou de acordo com o meu capricho, do jeito que eu queria, mas ele saiu caro demais, não performa tão bem. Porque às vezes você prefere ter um monte de tabela repetida, mas em vez daqueles 50 KB ali que está usando a mais de memória, você espremeu tudo num lugar só e aquilo te serviu. Então, desculpe. Como eu falo assim, tudo depende do que você quer, no contexto, né? Às vezes o programador quer se divertir, fazer algo diferente, inovador, que possa trazer uma usabilidade legal para o usuário. E às vezes você quer fazer usabilidade legal para o usuário, mas você vai jogar um jogo chato, né? Eu acho que vale a pena, né? O meu instinto, assim, o que eu lendo nessa pesquisa, eu acho que vale a pena fazer uma coisa bem maluca com isso daqui, que dá para trazer uma experiência para o usuário bem legal e não tá ferindo muito a memória, a performance. Eu não acho errado usar view, não acho errado usar materialized view. Acho que vale muito a pena. E teria que fazer um teste no mundo real para dizer se realmente valeu, tá? Mas aí aqui eu fiz uma pergunta sobre tags de usuário do sistema. Aí ele propõe, assim, que eu proponho para ele algumas coisas que eu não quero mostrar muito aqui. Põe na pausa e leia ali se você quiser. Mas dizendo que o usuário pode fazer e tal. E aí, por exemplo, tipo, hashtag em post, em reviews, um fórum. Aí ele vai explicar que eu posso ter os índices, aí as tags, aí eu tenho um tipo, o tipo é sistema, se é hierárquica, profundidade. Ele tá fazendo propostas aqui, né? Aí ele tá dando um exemplo, que eu posso ter uma tag, como que eu posso controlar elas, eu posso ordená-las. E as do usuário, aí ele explica como que eu posso fazer uma limpeza para criar a hashtag a partir do usuário. Aí ele vai dizer se vai ser autoaprovada. Por exemplo, se não tem palavras proibidas, tem 3 caracteres. Então, aí eu posso usar uma IA aqui para procurar gerar lista de palavras proibidas ou ter uma tabela de palavras proibidas. Então, ele tá me ajudando a ver problemas que podem acontecer no mundo real, né? De uma pessoa criar uma tag que seja perniciosa e essa tag ficar vazando pelo sistema, quando se descobre é tarde demais. Então você pode tentar parar esse processo antes que ele aconteça, né? Ou você pode ter até a moderação, que não dizer assim, o usuário cria tag, você aprova a tag, aí ela fica pública, porque eu falo uma hora em permissões, uma tag privada, pública, eu sou muito paranoico com permissões, eu não acho que pode deixar tudo aberto. Aí tem o status da tag. Eu gostei que ele fala assim de deixar aprovar, se por exemplo, se aquela tag já existe ou existe uma coisa parecida, ele deixa criar automaticamente. Tem uma hora que ele fala isso no parte. Aí está dizendo processo de aprovação de tags. Então é um workflow. Aí eu posso ter uma interface de moderação, que eu aprovo, que eu rejeito. Merge de 2 tags é uma coisa que eu pensei muito. Imagina alguém escreve SP e outro escreve São Paulo. Aí eu posso juntar elas, ou posso fazer aquele relacionado, né? É como se fosse um alias. SP é a mesma coisa que São Paulo, por exemplo. Aí as tags, aqui um job de moderação, que ficaria rodando, procurando os tags. Isso aqui é bem legal, assim, vai ser divertido fazer, tem que ler com calma esse relatório, né? Aí tem hora que fala até de sentimento, se um sentimento positivo ou não, para criar uma semântica. Então, vejam que eu estou pegando uma ferramenta chata, que deve ter quase 50 anos, que são bancos SQLs, e tentando adaptar ela para sistemas modernos, né? Aí aqui está criando a política de permissões, então se a tag, o escopo dela, se ela vai ser de uma comunidade, de sistema. Aí autocomplete de tags, ele explicando como posso fazer essas coisas que podem pegar na performance, né? Que a pessoa está usando, aí milhares de pessoas fazendo a busca, então
tá tendo milhares de queries, se essas queries forem muito caras, não tiver o índice, não funciona direito. Tags relacionados é legal, porque você cria uma tag, aí você acha, aí tá dizendo aqui, procura tags que aparecem juntos. Isso aqui eu tenho que explorar mais essa ideia aqui, tá? Fica para outro vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. Então, recapitulando, há 14 anos atrás quase fiz uma palestra explicando sobre a nova web para fazer sites. Foquei muito no Ruby on Rails, no MongoDB. Um DB, por mais que seja bom, infelizmente não ganhou tanta atração assim. Aí eu parei de usar, já esqueci muito. O Postgres incorporou a tecnologia do JSON-B, mas a IA fala, tome cuidado, não fique usando tanto para busca e para índice, porque não é muito bom, porque não é igual o Mongo é feito para isso, né? JSON binário, principalmente. Mas ele diz que dá para usar, se quiser dá para fazer a query, não vai ser tão performático, mas ele sugere extrair para outros lugares, ele explica como criar as tabelas para não ficar tão carregada, pôr os dados num lugar, dá para pôr metadados como ícones, e dá para migrar um sistema assim ou fazer novo. Ele traz muita flexibilidade, então espero que vocês tenham gostado desse estudo com o mestre Everaldo. Como falei assim, não é tão gostoso quando você faz um a um, uma pessoa que você conversa, pega uma resposta, porque às vezes uma coisa que eu falo aqui pode parecer óbvia para mim, que eu fiz esse relatório, não é para o ouvinte, mas isso é por isso que estimula que eu quero criar uma Academy, né? Então se você tiver interesse na Academy, dá um like, escreve um comentário, que quando eu criá-la, você pode ser um dos primeiros participantes, para a gente discutir essas coisas que são os problemas que a gente encontra no dia a dia. Principalmente porque eu estou falando disso, que quando você trabalha numa empresa, eles te dão pouca margem para inovação. Você chega lá e eles falam assim, cria um sistema, copia do outro que já existe ou faz desse jeito igual. E raramente você tem essa oportunidade, que nem a gente está aqui, de você gastar uma hora falando assim, vamos pensar diferente, como a gente pode fazer isso de uma forma mais gostosa, não igual o que todo mundo faz, como sempre foi feito, e que pode ter outros ganhos, né? Então eu quero gravar um vídeo daqui a uns 3, 6 meses ou um ano, dizendo se isso daqui valeu a pena, né? Se tive problemas de performance, se tive problemas de usabilidade, se foi só um devaneio, ou se foi uma ideia legal. Então uma ótima noite, muito obrigado, um ótimo 2026.